Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde, o potássio e o controle da fome. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Hoje quero falar sobre uma descoberta recente que tem a ver com a importância de suplementar adequadamente o corpo com potássio suficiente, porque o potássio controla o excesso de fome, mas controla outras coisas também. Vou um momentinho para o quadro para explicar. Vejam, ao longo de muitos anos, aprendi que no início, antes de saber o que sei agora, comecei a ter medo do potássio porque os médicos me diziam: não, o potássio é muito perigoso, porque se estiver muito alto no sangue, pode fazer mal à pessoa. Tudo isso era uma mentira. O que percebi com o tempo é que o potássio é vital. Vejam, o consumo necessário de potássio diário, segundo a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, supõe que todos nós consumamos todos os dias aproximadamente 4.700 miligramas de potássio por dia. Isso é o que se supõe que seja o consumo. Ok, normal. Quanto as pessoas consomem na última pesquisa que foi feita? Pois resultou que em vez de 4.700, o que estão consumindo são 2.100. Assim, as pessoas não consomem os 4.700 que são necessários, consomem 2.100. Onde está o potássio? Vegetais, saladas são as principais fontes. Não há muito potássio nem na carne, nem no queijo, nem no ovo, nada disso. Há muito cálcio e muito sódio, mas basicamente o público não está consumindo potássio suficiente. O que está consumindo em média são 2.100 em vez de 4.700. Agora, olhe para o contrário, o sódio, o sal. Supõe-se, segundo a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que o consumo diário seja de 2.000 miligramas, não mais, ok? Quanto está consumindo o público? 4.300. De sódio, porque o sódio está em todo lugar. Todo o sódio que usamos, o sal é usado como conservante, está em todo lugar. Assim, nossa dieta é muito alta em sódio e muito baixa em potássio. Isso faz com que o público, em vez de ter muito potássio e pouco sódio, esteja realmente ao contrário. Tenha pouco potássio e muito sódio. Obviamente, isso mantém toda uma indústria de medicamentos para a pressão alta e por isso eu entendo que não o divulgam. Porque a realidade é que mantém todo esse negócio dos medicamentos para a pressão alta, os diuréticos e todo esse tipo de coisas. Agora, o que acontece? O potássio, já foi descoberto que o potássio nos tira a fome. Veja como o potássio nos tira a fome. O corpo é assim, aqui está o fígado, aqui deste lado está o fígado. O fígado é o órgão mais grande que o seu corpo tem, depois da pele. Lá no fígado se armazena toda a glicose do que você come. Praticamente tudo o que você come se transforma em glicose, que é o açúcar do sangue. Essa glicose é armazenada no fígado humano, na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo. O glicogênio é o que sobra da glicose, da que você não consome, que sobrou do que você comeu. O corpo a converte, desidrata e a transforma como se fosse um purê de batata e se torna glicogênio, que é armazenado aqui no fígado. De fato, o fígado não é nada mais do que um tanque de reserva de glicose para que quando você não comeu, ele vai liberando pouco a pouco o seu glicogênio, que se transforma em glicose e automaticamente elimina a fome. Então, muitas pessoas que têm fome constantemente, na verdade, o que lhes está acontecendo o tempo todo é que, como não consomem potássio suficiente, digamos que precisam consumir 4.700 miligramas por dia através de vegetais, saladas ou com suplementação, não o consomem e então consomem apenas 2.100. Quando consomem tão pouquinho, que é o que a população está consumindo de potássio, o corpo não consegue fazer glicogênio. Para fazer glicogênio é necessário potássio. É impossível construir glicogênio se não houver potássio. Portanto, o corpo tem glicose em excesso, mas não consegue armazená-la para evitar a fome depois. Portanto, esse fígado está vazio de glicogênio e essa pessoa está o tempo todo com fome, com fome, com fome. Agora, você deve saber que o potássio não funciona sozinho. Por exemplo, eu uso nas operações da Natural Slim, nós usamos um potássio que se chama Capsorb, que é uma forma bem absorvível de citrato de potássio. Quase qualquer potássio vai funcionar bem. O que acontece é que este é absorvido melhor e por isso eu uso não. Agora, o potássio não funciona sozinho. O potássio, para funcionar, precisa de magnésio. Esses dois, potássio e magnésio, são companheiros inseparáveis. O magnésio ativa a bomba de sódio e potássio, e o potássio faz seu trabalho,
mas se o magnésio não ativar a bomba de sódio e potássio que está na parede das células, o potássio não poderá fazer seu trabalho, porque esses dois são companheiros inseparáveis. Então você precisa ter potássio suficiente e precisa ter magnésio para que o potássio possa fazer seu trabalho. Agora, tendo magnésio e potássio em quantidade suficiente, automaticamente o corpo pode fazer glicogênio. Quando você pode fazer glicogênio, agora você pode passar muitas horas sem comer e o açúcar não baixa, e não baixa, e não dá fome. Fome fora de hora. Sente fome porque está baixando a glicose. Por que baixa a glicose? Pois está baixando porque não tem glicogênio. Por que não tem glicogênio? Pois porque não tinha potássio e magnésio para poder fazer o glicogênio. Basicamente, esse é o beco sem saída. Você me entende? Agora, uma vez que você começa a consumir potássio suficiente, estamos falando de tentar chegar a 4.700 miligramas por dia, miligramas diários, e você tem o magnésio, que o magnésio sempre deve ser usado de acordo com a tolerância intestinal, o máximo que seu corpo tolerar. E por favor, não use óxido de magnésio. O óxido de magnésio não é absorvido. Os melhores magnésios são citrato de magnésio e cloreto de magnésio. Esses são bem absorvidos, mas o óxido só lhe dá diarreia. Tendo magnésio e potássio suficientes, o corpo pode produzir glicogênio, mas há outra vantagem. Quando você tem magnésio e potássio suficientes, 3 coisas importantes vão acontecer. Primeiro, você não vai ter zero desejos por doces ou carboidratos. As pessoas que têm muito desejo de comer doces, pão, farinha, biscoitos e outros à noite, estão com níveis baixos de potássio e magnésio. Aumente isso e o desejo vai embora. Então você não vai ter cãibras. As cãibras, cada vez que você tiver uma cãibra no seu corpo, você está com falta de magnésio e potássio. Esqueça o resto, pois o resto não funciona. Você começa a aumentar mais potássio, mais magnésio, automaticamente os cãibras desaparecem. E a terceira é que você nunca vai aparecer, vai ter zero acúmulo de líquidos. Ou seja, se você está com as mãos inchadas, ou os pés inchados, ou as olheiras inchadas, quando você acorda pela manhã, é porque está retendo sódio. E se está retendo sódio, é apenas porque o magnésio e o potássio estão baixos. Então, coloque o magnésio e o potássio, livre-se da fome, livre-se dos desejos por doces, pães e farinhas, elimine as cãibras e reduza a retenção de água nas mãos e nos pés e as olheiras, e isso eu comento, porque a verdade sempre triunfa.